Subarashina Shunkan, irmãos Alba na área. E aí, galera? Vamos falar de Demon Slayer, que é o anime que faz os nossos olhos brilharem. Kimetsu no Yaiba. Muito obrigado por este trocadilho criado, que a partir de agora vai ser sempre Kimetsu no Yaiba. Até o nome na língua japonesa combina conosco. Então, galera, vamos... Esse episódio a gente já tinha destacado, o André tinha trazido, que era o Tokito Show. E realmente, Tokito Show, origem bonita. Porque uma coisa é fato, né? Nenhum personagem de Demon Slayer pode ter tido uma infância feliz. Não, a felicidade... E é uma coisa que... uma coisa que eu gosto muito do Demon Slayer... que é uma pegada muito espiritual. Nós tivemos vários animes com essa pegada, né? Com esse plot. Nós temos aí o Bleach, nós temos Yu Hakusho, Jujutsu Kaisen, até Cavaleiros do Zodíaco tem, não assim de espiritual, mas tem a questão de Deus, né? Tem bastante isso de deuses. Mas aqui eu acho que é de propósito, porque você tá vivendo com demônios. Sim. Então uma vida com demônios, ela não vai ser. Eu acho que o meu sonho é entrevistar a Koyoharu. Meu sonho, porque, cara, não tem o que falar do episódio. Não tem o que falar, não tem... Cada episódio parece um filme. E ele termina num negócio tão gigante. O término desse episódio é uma coisa linda, cara. É verdade. E assim, não é só porque a animação é impecável, é perfeita. Demon Slayer é a composição dos 9 elementos que nós entendemos que fazem de um anime um grande sucesso. Porque, afinal, Demon Slayer, Mugen Train, é o filme de maior bilheteria no Japão. Maior bilheteria, contando com filme normal, tá? A maior bilheteria da história do Japão se chama Demon Slayer Mugen Train. E não é à toa, não é só pela animação. Porque se Demon Slayer não tivesse um protagonista espetacular, se Demon Slayer não tivesse uma trilha sonora fantástica, se Demon Slayer não tivesse coadjuvantes incríveis, não seria o sucesso que é. Se Demon Slayer não tivesse esta densidade, esta narrativa, não seria o sucesso que é. Então, segundo a nossa opinião, Demon Slayer é o melhor anime dos últimos tempos. Isso, é claro, é a nossa opinião. Se vocês discordam, não tem o menor problema. Mas... vamos conversar sobre este episódio 8. E a gente pode fazer o exercício, né? Quando a gente... de todos esses animes que vocês estão vendo aqui em cima, que nós somos fãs, que tiveram a época, né? A gente sempre fala que a época sempre favorece, porque todo produto, ele é um produto da época em que ele é lançado. Se o Demon Slayer fosse lançado em qualquer época... facilmente. Ele seria um fenômeno gigantesco. É que hoje nós temos muitas possibilidades, muitos títulos, uma enxurrada de animes que você navegando na internet você encontra milhares, milhões mesmo. Então hoje a concorrência é muito maior. Para um anime ser considerado um grande fenômeno, vai ter que ser um negócio muito arrebatador. E o Demon Slayer, ele, cara, é uma qualidade que... a gente não vê, porque a gente não vê, essa que é a verdade, né? Verdade. A gente não vê um negócio tão bem feito, caprichado. É uma aula que eles estão fazendo. É uma aula e tomara que os animes antigos, eles olhem pro Demon Slayer, porque aí eles teriam adaptações e obras muito melhores. Pra mim, Dragon Ball Super não voltou até hoje, porque a galera tá analisando o mercado. Fala, então... olha esse Demon Slayer aí, que é a maior audiência... a gente pula pro Japão. Demon Slayer bateu One Piece. Então, a maior audiência da história aqui do Japão. Que será? Será que vamos fazer aquele mesmo formato antigo com um traço podre, filler? Ou é melhor fechar uma temporada, animação bala, caprichar e fazer 10 episódios por temporada? Então, isso aqui, não tenho a menor dúvida, o Demon Slayer cara, um negócio que não dá nem pra explicar, cara. Não, e assim, quando assisto Demon Slayer, apesar de Demon Slayer ser um anime novo, né, eu sinto a mesma sensação de quando eu era um moleque assistindo Cavaleiros do Zodíaco. A mesma emoção, a mesma empolgação de quando eu assistia Yu Yu Hakusho, quando eu assistia Dragon Ball Z, quando eu assistia Naruto, quando eu assistia Hajime no Ippo. É a mesma emoção.
Então, assim, existem milhares de canais que falam sobre animes e vocês podem ter certeza de uma coisa. Sempre quando tiver Demon Slayer, a gente vai vir com muita emoção, porque nós amamos este anime. Então, tudo que sai daqui é do nosso coração. Então, vamos para o Tokito Show. Mas primeiro, galera, se inscrevam aqui no canal dos Irmãos Alba. Dá um CCC. Se vocês gostarem deste conteúdo, dá o valeuzinho, uma doação. A gente vai receber com muito carinho. E claro, temos a loja da Linhagem, porque todas as camisetas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. Inclusive, temos inúmeras camisas de animes e logo mais teremos modelos novos de moletons e casaco, porque o frio tá chegando e eu tô sentindo que esse frio vem zero absoluto. Mas vamos pro Tokito Show. É o 8º episódio. No episódio anterior termina o Kotetsu ajudando o Tokito a sair da prisão do vaso. Ele sai e aqui começa com ele saindo do vaso e arrancando os espinhos. E ele diz que os espinhos que o Gyoko tinha jogado nele estão começando a fazer efeito. Ele tá sentindo uma dormência no corpo, né, por causa das toxinas. Ele ainda tá naquele dilema da vida dele. É um personagem... que filosofa muito sobre o sentido da vida dele. Mas essa origem, ela explica tanta coisa, porque logo depois que ele tá ali no chão, os peixezinhos de bigode começam a vir em direção ao Tokito. E ele tá fraco, ele tá sem força. E aí ele tem a primeira lembrança, ele lembra do seu pai. E o pai dele fala o seguinte: eu sei que você consegue, Muichiro. Anda, levante-se. E aí vem a abertura e o episódio 8 se chama Mu de Muichiro. Então a gente entra já no episódio, no flashback do pai dele, que é uma pessoa que já dá pra perceber. Aliás, outra coisa que Demon Slayer faz e que é uma facilidade tão gigante, porque nós vemos filmes que a pessoa não consegue desenvolver um bom personagem, ela não consegue apresentar um bom personagem, um bom protagonista, um bom vilão. A fase 4 da Marvel e 5 tá toda aí, tirando o Guardiões da Galáxia, o 3. Não consegue apresentar um vilão decente, o personagem, você derrapa, você não sente nada pelo protagonista. Cara, isso é uma das coisas que Demon Slayer ele faz em 3 segundos. Cara, os Luas são fantásticos, meu. São tanto os Luas quanto os Hashiras. O Tokito acabou de aparecer. E o Rengoku teve um filme. Exatamente. Então você já abraça o personagem de uma forma, porque é bem feito. E aqui a gente lembra já... Aqui o Tokito tá lembrando do pai dele, né? Sempre incentivando ele, indo cortar lenha com o pai. Ele ficava bastante feliz em ajudar o pai dele. Aí corta pra mãe doente. A mãe tá doente, né? E ele sempre fala... O papai foi buscar as ervas pra tentar curar a doença. Aí tem toda aquela questão primitiva, né? De você ir procurar as ervas pra curar, a pessoa não sabe por que tá doente. E ele fala que o pai dele já vai voltar, corta pro pai dele. É uma catástrofe, né? A catástrofe. O pai dele vai pegar a erva, num penhasco ele cai. E aí o Tokito fala que nesse momento tanto a mãe quanto o pai dele morreram e ele ficou órfão. Exatamente. E aí nos é apresentado o irmão do Tokito. Já com cara de bravo. Parece eu e o Gabriel aqui. Irmão gêmeo do Tokito chamado Yuichiro. Legal que esse paralelo, né, que eles colocam entre um e outro. Eu assistindo o episódio, eu desenvolvi meio que uma teoria, uma percepção de que o Tokito, quando ele é apresentado pra gente, ele é o irmão dele. Ele é o irmão dele, é um cara triste. Sim. É um cara sem esperança, é um cara frio. E isso começa a mudar neste episódio porque ele perdeu a memória dele. Durante a origem, né, é apresentado o irmão, que é mais severo, é mais frio, é mais duro. E ele ainda fala, porque o Tokito era um moleque muito pra frente, muito cheio de esperança, queria sempre ajudar os outros, com muita compaixão, pensando muito no próximo. E o irmão fala pra ele assim: compaixão não serve de nada, fazer algo para os outros não vai adiantar em nada. Então assim, Yuichiro parece uma pessoa descrente na vida
ir no ser humano, né? E aí o Tokito fica muito triste, porque o irmão joga ele pra baixo direto. E ele sente, ele fala, meu, parece que o meu irmão me odeia. E eles vivem juntos, sozinhos, e um dia que o Tokito vai buscar água no córrego, aparece a esposa do mestre dos Hashiras e diz pra eles que eles são descendentes de um incrível espadachim que usava a primeira respiração. Porém, o Yujiro, ele desdenha da mulher, joga água, expulsa ela de casa, mas o Tokito, ele tá muito motivado. O Tokito chega pro Yujiro e fala, meu, a gente tem que ser espadachim. Ele fala assim, eu nunca vi nenhum demônio, talvez eu não acredite, mas sendo espadachins, tendo esta linhagem que nós temos, a gente pode fazer o bem pras pessoas. E aí o Tiro fica revoltado, porque ele acredita que os pais deles morreram porque ajudavam as outras pessoas. Então ele perdeu essa fé no ser humano. É uma dualidade muito boa, muito interessante, filosófica dos dois irmãos, né? Um, ele tem mais esperança, ele tem mais coração, e o outro aparenta tá completamente descrente e não acredita em absolutamente nada. Então pra ele não faz o menor sentido nem lutar contra demônio. Talvez, mesmo se aparecesse um, ele ia falar, não, beleza, tá aí, não tem o que fazer. Aí chega uma noite de muito calor. E assim, eles trabalham bastante, né? Os irmãos trabalham bastante. O Yujiro fala que o Muichiro do Tokito é de incompetência, sempre falando que... E ele sempre pareceu ser mais fraco que o irmão fisicamente, né? Fisicamente pareceu... Tem uma hora que eles estão levando os troncos e o Tokito cai. Aliás, a cena que ele encontra a mulher do mestre, quando conheci o mestre... A água... O córrego, é sacanagem, essa animação é sacanagem, entendeu? E a gente sempre vai falar isso, não adianta ficar bravinho, querendo falar que o outro anime é melhor, entendeu? Não adianta ficar bravinho, porque 2023, isso aqui é imbatível. Estamos falando de uma obra-prima. Cara, isso aqui é imbatível. E aí, obra-prima. E aí, uma noite de muito calor, o Tokito ele levanta pra tomar uma água, aí aparece um demônio. Do nada, na direção. Sim. Porque o Tokito tá bebendo água, né? E aí tem o corte da direção, é muito linda, porque ele tá bebendo água, e aí depois você tem um corte, vai pra um plano aberto, o demônio tá lá dentro da casa, parado. É um corte de filme de terror. Paradão. É esquema de filme de terror, né? Aquele quando você olha, não tem nada. Você tá nesse plano, aqui não tem nada. Você olha, porque tem um barulho, você volta, já tá na frente. Aquilo que vai despertar o susto. E aí é o seguinte, o demônio tá lá, aí o Muichiro toma um susto, o irmão dele já vem... Já vem tentar... O demônio parte pra cima do Tokito. Sim. Porque o Yujiro tava dormindo. Sim. Só que o Yujiro levanta, se coloca na frente e aí vem uma cena incrível. Porque o demônio dá-lhe uma mãozada no braço do Yujiro que decepa o braço dele voa, passa pelo Tokito, bate na parede ainda. Mó sangão na cara do Tokito. Cena pesada, meu. Cena muito pesada. O irmão gritando, urrando de dor. Cena muito pesada, porque rapidamente, né? Uma história rápida, bem contada, a gente já compra a história. O demônio fala que as vidas deles são inúteis, né? E eles estão completamente... E assim, não dá pra saber realmente o que aconteceu, né? Eu pensava, por exemplo, que ia chegar o mestre. Eu pensava que ia chegar o mestre. Sim, entendeu? Ou algum Hashira, né? Ou algum Hashira, porque estavam de olho, porque eles são descendentes da primeira respiração. Eu falei, não, alguém deve estar rondando ali. Sim. Pra não acontecer nada. E aí o Tokito começa a falar do que houve. Ele dá um branco. Aí ele fala que... branco não, um vermelho, né? A direção começa a jogar um monte de sangue na tela. Vermelho. Ele falou que tinha uma fúria violenta e fervente dentro dele. Ele tava aguardando tudo isso. E que ele não lembra o que aconteceu. Dá um gritão. Gritão. Dá um gritão, ele acorda. Cara, é espetacular isso. Ele acorda, o demônio tá completamente estilhaçado. Tem um monte de tronco em cima dele, na cabeça dele. Na cabeça, sem pé, sem cabeça, meu. Inicialmente eu tinha pensado que era o Akaza, que era parecido fisicamente o demônio. Só que claro que não era. Aí eu falei, pô, já pensou se teria? E aí ele teve um surto e matou, só que ele não lembra de absolutamente nada.
provavelmente teremos esse flashback, né? Dessa parte seria muito interessante. Seria muito interessante ver o que ele fez. Seria lindo. É porque ali ele não tinha nenhum manejo de nada. Nada. O Tokito. Foi totalmente instintivo, né? Então, foi totalmente instintivo. E aí é tudo isso que o Demon Slayer tá contando nessa temporada. Porque a gente tá vendo isso acontecendo com o Tanjiro. A gente tá vendo isso acontecendo com o Tokito. A linhagem é muito importante em Demon Slayer. Uma linhagem é importante pra tudo. E tá acontecendo, cara. E tá acontecendo. Eles estão contando. Tudo tem um significado. E é muito bonito a forma. Aí ele tá exausto. Depois que ele destrói o demônio, ele recobra a consciência. Tá exausto. Vai lá ver o irmão. O irmão ainda tá vivo, sem o braço. Mas já tá chegando já no final. Aí a gente tem uma cena linda na despedida entre os irmãos. O Tokito vai se arrastando até o irmão. E aí o irmão fala: por favor, eu imploro, Deus, Buda, por favor, salve meu irmão. Meu irmão não é como eu. Ele é um garoto de coração gentil. Ele diz que quer ajudar os outros, mas eu atrapalhei. Eu sou o único culpado. Se você for punir alguém, que seja só eu. Eu sempre soube a verdade. E a verdade é que Mu, em Muichiro, significa infinito. Eu tô arrepiado aqui. E aí é o seguinte. Na hora que ele fala isso, volta... Sem nenhum respiro, já para combinar com respiração, começa a aparecer umas marcas aqui no Tokito. Do infinito, né? Quando ele fala infinito. E ele já lança a quarta forma. Aí o negócio já tá completamente diferente, colega. A gente já volta pro presente. O Tokito já estraçalha os peixinhos, né? Já estraçalha. E aí a gente vem... Ele usa o Kazumi no Kokyu Shinokata, corte de reversão de fluxo. É do Shiryu esse aí. Eu sempre vou falar o nome dos golpes, porque o nome dos golpes também em Demon Slayer são lindos, né? É muita maravilha. E aí ele pega o Kotetsu, que tinha tomado a estocada do peixe, e o Kotetsu fala, ó, vai pra cabana, porque o demônio tá lá, e o Sr. Kanamori e o Sr. Haganesca estão lá. Voltamos pra cabana, e tá o Sr. Haganesca todo cortado, com o olho, sem o olho já, cortado, e o Gyoko ainda... Ele admira. O Gyoko admira... a força de vontade do Haganesca. Até que tem um momento que ele fala, meu, já que ele não vai parar de jeito nenhum, eu vou matar esse aqui, apontando pro Sr. Kanamori, que talvez ele pare. Na hora que ele vira pro Sr. Kanamori, o Tokito chega mesmo na velocidade pra cortar já o pescoço, o Gyoko desvia. Beleza. O Gyoko, ele olha pro Tokito e ele se surpreende com as marcas na bochecha. Sim. Aí ele fala assim, mas o Muzan disse... que, segundo as informações que o Muzan passou, quem tem a marca é o Tanjiro. Então, já podemos teorizar uma relação do Tokito com o Tanjiro, porque são marcas. São marcas parecidas. E assim, o que são essas marcas? Então, essas marcas, é o que eu tava falando daquilo, que tem essa questão da linhagem. Essas marcas são de algum... Por exemplo, o Tokito, a gente começa a entender porque ele é muito especial, porque ele é descendente de um espadachim que tem a primeira respiração. Então, agora a gente vai ver do que o Tokito é capaz. Então, é muito interessante. Só que o Gyoko falou, não, mas o Muzan tinha falado que o menino era outro, que tinha o brinco. Isso. E aí é a questão legal, né, de toda a construção da linhagem de todos os personagens, que eu acho que agora vai entrar bastante. Por exemplo, aqueles flashbacks do Tanjiro, os flashbacks do Tokito... E a história, né? Eu tô louco pra saber desde quando eles estão lutando contra os demônios. Enfim, o Gyoko já tomou um corte já. Tomou um corte. Já mudou aqui o esquema. Ele falou, meu, essa velocidade não era igual a outra. Sim. Aí ele cata o vaso e lança do vaso uns tentáculos de polvo gigante. Detalhe que quando ele lança os tentáculos, o Sr. Kanamori, num frame muito rápido... Ele toma... Ele tá segurando uma espada. Sim. Essa espada não tinha aparecido, ele tá segurando uma espada. Mas os tentáculos enormes pegam o Tokito, pegam o Sr. Kanamori, eles destroem a cabana. Acabou a cabana. Só que o Sr. Haganesca cai fora da cabana, ele pega a pedra de afiar e continua afiando a espada mesmo fora da cabana. E o Tokito e o Sr. Kanamori envoltos pelos tentáculos. E aí... tem uns cortes bem rápidos.
E o do Riei, né? O Tokito cai. Quando ele cai, ele já cai com uma espada nova. E que espada maravilhosa, cara. Que isso, minha vontade de ter uma espada dessa ó, aqui na mesa. Galera que produz aí os action figures, não percam tempo, por favor. Nossa Por favor, não percam tempo. E aí é o seguinte, ele agradece, né? Ele já tá com a espada, agradece o Kanamori e fala assim, obrigado. Você fez essa espada pra mim. E aí é o seguinte, ele pega a espada, aí que é interessante essa questão da linhagem, né? Vamos falar da linhagem. Porque eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Tanjiro, porque a espada, ela despertou memórias e despertou um pouco o Tokito também. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o Tanjiro quando ele pegar essa espada. Sim, porque é uma espada antiga, né? Sim, e aí você tem todas as... É muito especial. Aí ele tem o flashback do ferreiro dele, o primeiro ferreiro... Que o Sr. Kanamori falou que ele teve... O Tokito fala, né, que ele teve um probleminha no coração. E aí tem um diálogo dele. Só que aí... Volta, ele já dá a quinta forma. Você vê que dá... Eu só tô esperando a forma... A 11ª. Porque o Tomioka. O Tomioka, quando foi lutar contra o Rui, ele usou a 11ª. Usou. E eu acho que... Acredito que o Tokito, se ele for o cara... lendário, descendente do lendário, ele pode usar até mais. Eu acho que ele pode ser o primeiro a quebrar a 11ª respiração. Aí é o seguinte, aí começa a briga. Aí o Tokito vai pra cima, tá voando. Usa o Kazumi no Kokyu Gonokata, mar de nuvens e névoa, numa velocidade incrível, fatiando os tentáculos, e ele já vai direto no pescoço do Gyoko, sem perder tempo. Só que o Gyoko, ele desvia, vai pra outro vaso que tá em cima da árvore. O Gyoko, ele tem a mesma, parece muito, o Minato com a Kunai. Onde tem a Kunai, ele teleporta... O Gyoko com o vaso. É isso mesmo. Onde tem um vaso, ele deve ter espalhado um monte de vaso, ele pode ir pra qualquer um. Exatamente. E aí o Gyoko, mesmo na árvore, ele toma um corte superficial no pescoço. Não, mas é muito lindo então, isso, é engraçado porque ele achou que fugiu. E aí o Tokito fala, é que você viveu muito tempo, já deve ter perdido um pouco o tato. Aí vem o cortinho. Anime. Anime. Só que na melhor forma. Do melhor jeito bem feito. E aí a gente se encaminha pro final do episódio, que é brilhante. Porque eles começam numa trocação, animação incrível. Incrível. Trocando. E aí, durante essa trocação, Gyoko jogando vaso de água. O Tokito desviando. Ele, ao mesmo tempo, começa a ter uma lembrança de um recado que o irmão deu pra ele, ou é o irmão validando ele durante a luta, porque aparecia a luta do Tokito contra o Gyoko e flashes dos irmãos. E aí, na trilha linda, tem o último recado do irmão do Tokito, que é o seguinte: Muichiro, desculpe não ter conseguido ser mais gentil com você. Eu só nunca consegui me dar ao luxo disso. Ser gentil com os outros é mais uma coisa que os escolhidos podem fazer. Mas, Muichiro, não importa quanto a sua vida seja virtuosa, nenhum Deus ou Buda vai protegê-lo no fim. Por isso, eu achei que precisava protegê-lo. Muichiro, você não é como eu. Não só por você, mas por outras pessoas. Você é capaz de liberar um poder infinito. Você é um dos escolhidos. E nisso, o Tokito dá-lhe umas cortadas no Gyoko. Passa assim, o Gyoko tá olhando com um olhar de tipo, lascou. Aí é o seguinte, a gente tem uma mudança completa aqui, uma superioridade iminente, uma superioridade absoluta. Só que... eu acredito que teremos uma coisinha aqui com o Gyoko. Ele vai passar por alguma transformação, ou ele vai começar a lutar sério, porque o Tokito, ele já tá dominando a luta. Não vai ficar assim. E outra coisa, né? O Gyoko é o número 5, e o Gyutaro é o 6, e o Gyutaro deu um trabalho pro Tengen. Sim. Né? Tudo bem que, analisando toda essa história, o Tokito parece ser bem mais forte que o Tengen. E assim, cara, todos os Hashiras, eles poderiam ser o protagonista do anime. É de tão bem feito que é. É, incrível. Tão bem feito que é. Se cada Hashira tivesse um filme, sim, todo mundo ia assistir. Porque é muito perfeito a forma com que é introduzido e desenvolvido. Agora, a gente deve... É que eu não sei, né? Não sei se a gente vai pro Tanjiro no próximo episódio. Ah, certeza. Porque... Vai ter uma lembrancinha. Então, mas a espada do Tanjiro tá lá.
Tá sendo afiada. Tá sendo afiada, então... Tem isso também. Agora, cara, não tenho o que falar. Eu acredito, olhando a abertura, vocês reparem que o Tokito, ele joga a espada que o Sr. Haganesca, ele joga provavelmente em direção ao Tanjiro, ele dá pro Tanjiro. Então eu acredito que talvez no próximo episódio, metade desse episódio o Tokito vai matar o Gyoko, e aí ele vai em direção aonde o Tanjiro está, e aí na outra metade vai ser o Tanjiro tomando um pau, né, do Hantengu ali naquela forma incrível, que seria o episódio 9. Aí teríamos ainda o episódio 10 e 11, provavelmente a Mitsuri. A Mitsuri deve chegar no também. Próximo. Acredito que ela possa chegar no final do próximo. Vai chegar também. E é isso, galera. Eu quero saber de vocês esse momento incrível de Demon Slayer. Tudo muito lindo. Eu não lembro de um anime, assim, recente, tirando o Demon Slayer e o Bleach. Tem também o Attack on Titan, mas... É que o Attack on Titan é outra pegada, é outra pegada. O Jujutsu Kaisen, até inclui o Jujutsu Kaisen também. A gente tá falando de maior qualidade que a gente assistiu. Mas o final do Demon Slayer, o que o anime ele mostra? Ele não é só transformação. Porque poderia lá, o Tokito poderia levantar e tal, mudar a cor do cabelo, né? Muda só a cor do cabelo e beleza. Mas a construção de tudo, como é contado o negócio, com toda a filosofia, com desenvolvimento, com o irmão, com o sentimento, com trilha sonora, com corte, é tudo perfeito. Não tem o que falar do Demon Slayer. É um dos melhores animes. Se você pegar tecnicamente, tirando a nostalgia, tirando o teu gosto, que o anime fez a história, nenhum bate isso aqui, cara. Sendo bem sincero, até Naruto, não bate, cara. Porque a qualidade disso aqui é muito assombrosa. É claro que se você faz o que eu acredito que vai acontecer, você desconsidera o Boruto e começa um Naruto após ele virar Hokage, ou antes, desse jeito aqui... Nossa. Aí, beleza. Se eu pudesse, se depender só de mim, eu faria um país do Ufotable. Tá? Um país Ufotable. Falei assim, olha, você vai pegar todos os animes e vai fazer do jeito de vocês. Todos. País Ufotable. Porque isso aqui é muita apelação. É difícil você concorrer com essa qualidade. Você tem que ter muita... E pra mim é o melhor shonen desde quando foi lançado aqui o Demon Slayer. Nenhum shonen depois desse... Eu assisti aquele... Qual é o nome daquele? Hell's Paradise. É legal, mas... Não chega perto. Não chega perto. Bom, galera, coloca a opinião de vocês. Acabamos de encerrar o 8º episódio. Sempre lindo, Demon Slayer. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo episódio.